Fala galera, aqui do eFootball, tudo beleza? Para quem não me conhece, é novo aqui no canal, muito prazer, me chamo Gilson Neto e hoje, meus amigos, estamos aqui iniciando a parte 2 aí do giro de transferências do futebol brasileiro, certo? Mas antes de mais nada, já peço que você já deixe aquele like, é muito importante, se inscreva aqui no canal se não for inscrito e ative o sininho das notificações. Antes de falarmos, como de costume, né? Vamos falar aqui dos jogos que tivemos pela Sul-Americana, né? Do dia 2 do 8 tivemos Estudiantes, infelizmente, acabou vencendo a equipe do Goiás por 3-0 e o Botafogo estava até perdendo por 1-0 no intervalo, né? E acabou virando no segundo tempo e mantendo sua invencibilidade. No dia 3, ainda pela Sul-Americana, tivemos o São Lourenço vencendo o jogo de ida por 1-0, infelizmente, contra o São Paulo, e a empate de América Mineiro 1, Bragantino também 1. Agora vamos para a Libertadores, né? Oitavas de final, do dia 1 até ontem, né? Dia 3 do 8 de 2023. O Fluminense acabou empatando por os Argentinos Júniors no placar de 1-1, né, pelo jogo de ida. Tivemos também o Bolívar vencendo por 3-1 a equipe do Atlético Paranaense. Também tivemos a equipe do River Plate vencendo o Internacional por 2-1 e o Palmeiras acabou vencendo o Atlético Mineiro por 1-0. E também tivemos aí o jogo do Flamengo, né, no Maracanã, na qual o Flamengo venceu a Olímpia por 1-0. E futebol apresenta hashtag 9. Vamos falar aí de a maioria desses assuntos aqui vai ser a respeito dos jogadores já anunciados pelo clube de ontem para hoje, ok? Bora lá. O Juventude acertou ontem, se eu não estou enganado, a contratação do centroavante Eric Farias, que estava no Ipiranga. Soubemos por esses dias que o Juventude acabou escapando o centroavante Rodrigo Rodrigues, né? Ex-atleta do CSA de Alagoas, ele foi vendido ao Esperance da Tunísia. Irei falar aqui no próximo vídeo mais sobre esse novo reforço da Tunísia. Na data limite para transferências do Brasil, o Alviverde aceitou essa contratação do Eric Farias. Principal destaque do Ipiranga, de Erechim na temporada. Para contratar o jogador, o time do Caxias do Sul aceitou a pagar o preço de multa rescisória, que gira em torno de 730 mil. O vínculo do atacante com o Canarinho, que disputa a Série C, iria até o final da temporada. A decisão do contrato foi publicada no BID da CBF às 16h39 desta quarta-feira, e o jogador já está liberado para atuar pelo Juventude. Eric ganhou destaque durante seu período no Ipiranga. Em duas passagens pelo clube gaúcho, o avançado totalizou 63 jogos oficiais com 21 gols marcados. As duas partidas resultaram na sua ida para o Vasco da Gama no ano passado para a disputa da Série B. No entanto, o atleta recebeu poucas oportunidades e retornou a Erechim. Na atual temporada, balançou redes em 15 partidas. Valorizado pelo bom momento vivido, o jogador deve receber um salário mensal elevado no Alfredo Jaconi. Os vencimentos girarão em torno de 60 mil. No Ipiranga, o valor era de 22 mil. Então você vê, né, a diferença de valores. Formado nas categorias de base do Grêmio, Eric não possui as mesmas características do que o Rodrigo Rodrigues. Durante sua carreira, ficou notabilizado por atuar como extrema ou como segundo atacante. Sob o comando de Luizinho Vieira, atuou sempre atrás de um centroavante, tendo mais liberdade para circular. Com o acordo firmado, o atleta já deve chegar nesta quarta-feira em Caxias do Sul e acompanhará o duelo entre Juventude e Novo Horizontino pela segunda rodada do retorno da Série B. Então é isso, né? Falei um pouquinho desse novo reforço do Juventude, Eric Farias. Agora vamos falar de Grêmio,
os dois reforços recém-anunciados. Grêmio oficializou a contratação do zagueiro Rodrigo L, que estava no Almeria SP. Grêmio anunciou a contratação de mais um reforço na manhã desta terça-feira. Rodrigo L, de 29 anos, desembarca amanhã em Porto Alegre, que no caso desembarcou na quarta-feira, né, para realizar exames médicos e assinar contrato em definitivo com o clube. O zagueiro está retornando ao clube onde foi revelado pelo Para o Futebol. Natural de Lajeado, Rodrigo iniciou nas categorias de base do tricolor e, mesmo sem estrear no profissional, chamou a atenção do Milan e foi para a Itália, onde fez a carreira e adquiriu dupla cidadania em 2010. Emprestado pelo Milan, ele defendeu outros clubes italianos, como Reggina, Varese e Averino. Depois da temporada de 2015/16, se transferiu para o Alaves, da Espanha, clube no qual permaneceu por 5 temporadas. Nos últimos 2 anos, perdão, ele esteve no Almeria. Rodrigo Eri também tem passagens pelas seleções brasileira e italiana de base. Ele chegou a ser convocado diversas vezes para a seleção em preparação para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, mas acabou sobrando da lista final. Rodrigo L é a quinta contratação do departamento de futebol gremista nessa janela de transferências. Antes do zagueiro, o Grêmio já havia anunciado Iturbe, Luan, né, que tem vídeo no canal, Lucas Bezosi e João Pedro. O período para contratações já foi encerrado nesta quarta-feira. Fazer uma ficha técnica rápida, ficha técnica do jogador. Nome: Rodrigo L. Data de nascimento: 3/11/93. Posição: zagueiro. Clubes anteriores: Milan da Itália, Regina da Itália, Varese da Itália, Averino da Itália, Alavés ESP e Almeria ESP. Então aí falamos um pouquinho desse novo zagueiro da equipe do Grêmio. Bora falar de mais um reforço do Grêmio, né, anunciado. Grêmio oficializou a contratação do goleiro Caí, que estava no Ipiranga, que também disputa a Série C. Nesta quinta-feira, o Grêmio anunciou sua última contratação da janela de junho. Se trata do goleiro Kaique. O atleta chega em definitivo ao tricolor gaúcho, com um contrato até o final da temporada. Para contar com o jogador, o Imortal desembolsou 500 mil para o ex-goleiro do Ipiranga. Com a saída de Adriel para o Bahia, por empréstimo, o Grêmio tinha no seu elenco apenas Gabriel Grando e Breno. Com isso, a diretoria gremista entendeu que seria melhor buscar mais um reserva. Kaique chega para compor o elenco gremista e, caso agregue no dia a dia, pode ter seu contrato renovado por mais um tempo maior. Kaique, de 26 anos, estava no Vitória, mas nessa temporada chegou ao Ipiranga e, pelo Clube Gaúcho, se destacou muito no estadual, mais especificamente nas semifinais contra o Grêmio, quando fez ótimas defesas, pegou pênaltis, mas acabou sendo eliminado. Kaique é o sexto reforço do clube gaúcho nessa janela de transferências. Antes dele, chegaram Luan, os atacantes Turbi, Lucas e João Pedro e o zagueiro Rodrigo L, que eu acabei de falar aqui no slide anterior. Agora vamos falar de Vasco. Vamos falar de Vasco. Vasco anunciou a contratação do centroavante argentino Pablo Vegetti. Eu acho que é assim que se fala, né? Eu acabei escrevendo errado aqui o nome, peço perdão. Que estava no Belgrano. Bora lá, eu escrevi o nome certo mesmo, mas bora pro foco. Vasco anunciou oficialmente nessa sexta a contratação de Pablo Vegetti. O centroavante argentino de 34 anos foi comprado do Belgrano por 1,1 milhão de dólares e assinou o contrato até julho de 2024. Ele vem jogando normalmente no clube argentino
e disse estar bem fisicamente na chegada ao chegada ao Brasil. Agora, o nome dele precisa aparecer no bid, que inclusive já apareceu, já está publicado no bid da CBF. E ele está à disposição para o jogo contra o Grêmio no próximo domingo, às 16 horas, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. O novo reforço foi o artilheiro do último campeonato argentino, com 13 gols, ao lado de Michel Santos, do Tajeres, outro jogador tentando pelo outro jogador, né, que foi tentado pelo Vasco nessa janela. Veja, é o oitavo reforço anunciado pelo Vasco nessa janela. A SAF também contratou o zagueiro Maicon, o lateral esquerdo Jefferson e os meio-campistas Mendel, Praxedes e Paulinho, e os atacantes Serginho e Sebastião Ferreira. O clube também tem acordo com o Rossi, que passará por exames médicos e assinará o contrato antes de ser anunciado. E também quando o Rossi for anunciado pelo Vasco, a gente irá trazer aqui mais sobre esse novo reforço. Bom, vamos falar de Botafogo? Botafogo oficializou a contratação do centroavante uruguaio Valentim Adamo, que estava no River Plate do Uruguai. O Botafogo comprou 80% dos direitos econômicos do jogador por 1,5 bilhão e fechou o contrato de 3 anos e meio com o centroavante, de 21 anos, que pertencia ao River, mas estava emprestado ao Progresso, da segunda divisão. O período de transferência se encerrou na última terça-feira e o clube conseguiu concluir todo o processo burocrático da transição dentro do prazo. Regularização no BID é o próximo passo para o uruguaio para poder jogar e não precisavam ser concluídos antes do fechamento da janela. Valentim tem 1,93 metros de altura e se profissionalizou em 2022, ainda aos 19 anos, no River Plate do Uruguai. Nesta temporada, foi emprestado ao Progresso da segunda divisão para ter mais tempo de jogo. Anotou 9 gols em 19 partidas na temporada. São 5 na Liga Ascenso. O quarto, a quarta artilheiro, né, no campeonato. Depois de vencer o Guarani do Paraguai na Sul-Americana por 2-1 na última quarta-feira, gols de Hugo e Tiquinho Soares, o Botafogo volta a campo no domingo às 16h30 contra a equipe do Cruzeiro no Mineirão, pela 18ª rodada do Brasileiro. O Botafogo é o líder da competição isolado, com 43 pontos, 12 a mais do que o segundo colocado, que é o Flamengo. Então aí falamos um pouquinho sobre a nova contratação do Botafogo, Valentim Adam. Vamos falar de coxa? O Coritiba oficializou a contratação do zagueiro Maurício Antônio, que estava livre no mercado. O jogador já está na capital paranaense para realizar exames médicos e assinar contrato até o final do ano, com possibilidade de renovação. Maurício Antônio estava sem clube desde que deixou o Al Batin da Arábia Saudita, na metade deste ano. Nesta temporada, o zagueiro fez 26 partidas e entrou em campo pela última vez em 23 de maio. O Coritiba avaliou que o defensor traz liderança e experiência, além de ver uma oportunidade de mercado. A janela de transferências fechou na quarta-feira, mas atletas livres podem ser contratados normalmente. No elenco alviverde, Thiago agora contrata Henrique Kusevich, acho que é assim que se fala, Jean Pedroso, Thiago, Reinaldo e Maurício Antônio para a sua disposição. Então falamos um pouco resumidamente, né, como é o zagueiro Maurício Antônio, né, já anunciado pelo Coxa. Vamos falar do Flamengo? Pedro entra na mira do Benfica após saída de destaque de destaque do PSG, certo? O para, ignora o para, mas é Pedro entra na mira do Benfica após saída de destaque do PSG. O jornal português A Bola afirma que Pedro
quer trocar de clube após o episódio da agressão sofrido, né, pelo Pablo Hernandes, né, que é o preparador físico de Jorge Sampaoli, que foi demitido do Flamengo após esse episódio na última semana no Flamengo. A multa aplicada pelo clube ao jogador após a falta em um treino e a suspensão do jogo contra o Olímpia. Hoje também foram citadas no site A Bola. No último sábado, Pedro foi agredido, né, pelo Sampaoli, pelo Pablo Fernandes, perdão, desculpem, após a vitória do Flamengo sobre o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. O atacante se recusou a ir aquecer durante a partida e levou um soco do preparador na boca no vestiário. Ele registrou o caso na polícia e o Flamengo demitiu o funcionário, como eu acabei de dizer. Na segunda-feira, Pedro não compareceu ao treino de reapresentação do Flamengo sem justificativa prévia. Posteriormente, ele alegou dores no rosto. Ontem, dia 2, né? Antes de ontem, perdão, a diretoria do Flamengo aplicou a multa ao jogador e decidiu suspendê-lo por atos de indisciplina do jogo contra a Olímpia pela Libertadores. Ao todo, Pedro soma 196 jogos disputados pelo Flamengo e tem 96 gols marcados. O atual contrato do jogador com o clube vai até o final de 2027. Então, falamos aí sobre o Pedro, né, e o Flamengo. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Antes de mais nada, já peço que você já deixe aquele like, se inscreva aqui no nosso canal e ative as notificações do sininho para não perder nenhum vídeo novo. Estamos de volta, peço perdão por não ter gravado ontem, antes de ontem, né? Antes de ontem, né? Eu não, acabei não gravando, mas aí estamos de volta. Então é isso. Compartilhe, dê sua opinião nos comentários sobre os resultados dos times brasileiros, como é que vocês avaliam essas contratações que eu acabei de citar. Amanhã ou mais tarde, né? Acho que é amanhã mesmo, amanhã ou domingo, irei passar mais notícias de transferência do futebol. Beleza? Tamo junto e até a próxima. Valeu!